Opa, fiel, pós-jogo de Corinthians e Estudiantes. Corinthians tem uma vitória magra. Sofrimento à vista no jogo de volta, porque realmente é um placar magro. O Corinthians vai muito mal fora de casa. Mas enfim, vamos torcer para que consigamos aí fazer uma boa partida lá na casa do Estudiantes. Falando sobre o jogo, o Corinthians que trocou uma formação que alguns jogadores eu questiono. O Biro para mim não era para ser titular. Ó, o Gil para mim não era para ser titular. Vou ser massacrado por estar falando isso daqui. Porque a mídia, assim, o cara joga bem, ainda mais ele que fez um gol importantíssimo hoje, tem que ser valorizado, tá? Tem que ser valorizado, jogou bem. Mas a gente não pode passar por cima dos erros que ele cometeu, não pode passar por cima da idade dele e também das opções que temos no banco, que é o Veríssimo, certo? Então, para mim, o Gil tem que ser banco de qualquer jeito, minha opinião, certo? Fábio Santos titular, para mim, não era para ser titular, era para ser o Bidu. Ah, mas Fábio Santos foi bem hoje, mas vai no próximo jogo lá. E igual eu falo, tem que ver as limitações do cara. É a idade, gente. A idade chega para todos, pro Gil, pro Fábio Santos, pro Cristiano Ronaldo, para todo mundo, certo? Então, eu acho que a gente tem que começar a enxergar isso daí. E o Corinthians começou sendo amassado pelo Estudiantes em casa, mais uma vez. Foi amassado no primeiro tempo pelo Curitiba, foi amassado pelo São Paulo, foi amassado pelo Cruzeiro e agora sendo amassado pelo Estudiantes. Então, assim, a gente vê que o Estudiantes é um time que tem um pouco mais de qualidade do que os News Old Boys. Então, não pode vacilar contra eles, não. A gente vacilou muito hoje, tá? Em vários motivos. O Vanderlei, os jogadores, enfim, eu falo muito sobre isso aí. Aí o Corinthians acha um gol com o Gil, um gol importantíssimo, repito, né? Importantíssimo pro Corinthians esse gol do Gil. É... Mas minha opinião é que a idade chegou. Não adianta ele jogar bem hoje, a mídia colocar ele lá em cima e amanhã ele entregar a rapadura. Certo? Porque ele tem limitações pela idade, gente. Enfim, a gente tem que colocar as coisas no devido lugar. Aí fez um gol importantíssimo, o Gil, o Corinthians a princípio aproveitou um pouco o nervosismo dos Estudiantes por sair perdendo, mas não surtiu efeito, depois regrediu de novo, atrasou a marcação. E o Estudiantes começou a gostar, né? Começou a gostar e começou até chegar no Corinthians ali de forma um pouco perigosa. Para mim teve um pênalti não marcado pro Corinthians. Ah, mas estava perto. Gente, estava perto, mas o cara tá com o braço assim e a bola ia na direção do gol. Então tinha que marcar o pênalti. Meteram a mão no Corinthians. Sul-Americana, Comebol, a gente já sabe como é que é, né? Aí, vamos pro segundo tempo. Segundo tempo, o Vanderlei a princípio não mexeu. E o Corinthians voltou meio recuado, na minha opinião. Mas você pensa, você tem um Biro que ele não tem aquela profundidade. Você joga com dois laterais que não sobem. Então é muito difícil, gente. Você ter uma variação de jogadas, triangulações, o time fica muito preso. Aí foi indo, Estudiantes gostando do jogo. Aí o Luxemburgo começa a mexer no time. O Luxemburgo tira o Yuri Alberto, que é o centroavante, e coloca o Romero, que é um ponta. Tira é, o Rojas, coloca o Juliano. Rojas, que é um ponta, um jogador mais agudo, meio atacante. Juliano, que hoje está atuando mais como um volante. Então eu não entendi para um time que está jogando em casa, com uma vantagem de um gol. Será que ele não aprendeu contra o São Paulo? E ele foi tentar segurar essa vantagem de um gol e deu no que deu? Então, assim, não entendi essas alterações dele, achei que mexeu muito mal. E o Renato ficou de falso 9. O Renato foi colocado de falso 9 pelo Silvinho, de falso 9 pelo. Teve outro treinador que não passou muito bem, não sei se foi o Mancini, chegou a testar. Enfim, não foi o Mancini não. Mas acho que foi até o Vitor Pereira que colocou de falso 9 uma vez ou outra. E não deu certo. E o Luxemburgo repete essa proeza de colocar o Renato de falso 9, ainda mais estando cansado. O Corinthians perdeu os escapes, porque mesmo que Yuri, mal pra caramba hoje, perde gol, não acha uma chance, ele pelo menos tem velocidade, certo? Então ele ali na frente, ele vai dar uma correria pros caras, enfim, vai dar mais opções, vai movimentar mais o ataque. Então eu acho que ele perdeu a armação do Renato no meio e perdeu a velocidade do Yuri lá na frente. Então, e ainda mais o Rojas, né, que estava criando bem, colocou o Juliano, que está jogando mais como volante. Então achei que mexeu mal.
Aí, Estudiantes começa a ir um pouco para cima, começa a gostar do jogo, só que o Corinthians começou a achar algumas jogadas ali, quando o Romero e o Mosquito começaram a se movimentar, até por estarem descansados no jogo. Aí veio a primeira jogada, o Moscardo arrancou, jogou muito bem o Moscardo, teve alguns erros, certo? Teve alguns erros pontuais, mas faz parte da idade, não dá para crucificar o garoto nem um pouco, na verdade, porque ele, no geral, para mim, fez uma grande partida hoje. Fez uma bela jogada, deu o passe pro Maicon, achei que fosse até o Mosquito na hora, que tinha perdido o gol, mas depois o destino me mostrou que o Mosquito ia perder um gol pior ainda. O Maicon não chutou, não cruzou, não tocou, simplesmente deu a bola pro zagueiro tirar. O zagueiro foi lá e tirou. Gol perdido, mais um gol perdido. Aí Estudiantes, novamente, tentando ir pra cima, e os caras estão com bem a bola, tem técnica, tem que tomar cuidado com esse time lá na casa deles, porque vai ser um jogo tenso pra caramba. E no contra-ataque, chutão pra frente do Fábio Santos, o Romero, naquela raça que ele tem, a gente sabe o seguinte, que o Romero na qualidade, ele deixa a desejar, mas na raça ele nunca faltou raça no Corinthians. O Romero nunca faltou com raça no Corinthians. O Romero ganhou, fez o cruzamento rasteiro. O Mosquito, gente, sem goleiro, só com o zagueiro na frente dele, chutou a bola na lua, velho. Aquilo ali realmente era um gol que não podia perder. Se o Corinthians sai com esse 2-0, é outra coisa, é outro jogo lá, é outra questão, é outra vantagem. É um cenário totalmente diferente. Mas aí ele perdeu um gol que não pode perder, certo? No jogo passado foi importante. A gente sabe a importância do Mosquito pro Corinthians no geral, o quanto ele já jogou bem no Corinthians e tal. Não é ídolo, obviamente que não é ídolo, mas é um xodó, certo? É um cara que em certo momento do Corinthians fez a diferença, certo? E no jogo passado fez um gol emblemático no último minuto de jogo. Então, mas ele não pode perder esse gol. É um jogo de mata-mata. Não se pode perder esse tipo de gol, porque pode fazer falta. O Fluminense continuou colocando uma pressãozinha ali. O Corinthians não fez muita força para buscar o segundo e acabou o jogo. Agora eu vou dar as notas e falar sobre o jogador de forma individual. Cássio não foi tão exigido, mas sempre quando é exigido acaba indo bem. Então, Cássio para mim nota 6,5, tá bom. Não foi muito exigido. Fábio Santos. No geral, para mim ele fez uma partida ok. Fez uma partida ok. Hoje é uma partida boa. Mas quero que ele seja titular, ele deve ser titular do Corinthians, não deve, porque a gente já não precisa nem falar, né? Mas enfim, mas hoje fez uma partida boa, justo é o justo, nota 6,5 para ele. Bruno Mendes, para mim fez uma partida muito boa, certo? Ah, mas é um lateral que não sobe, mas na proposta que ele tá ali para fazer, que é marcar, que é fechar os espaços e dar um certo apoio, mas essa sustentação ao ataque, ele fez bem. Para mim, ele merece uma nota 7. Moscardo errou alguns passes em saída de bola que não deveria errar, fez uma falta na entrada da área que para mim não deveria fazer, algumas outras faltas, mas é muito bom jogador, fez uma boa partida no geral, criou aquela chance que o Maicon perdeu, então para mim ele merece uma nota 7. Maicon hoje um pouco apagado, a gente vê como segundo, que é a posição dele de origem, pelo menos eu conheci o Maicon jogando de segundo volante. Eu nunca vi ele fazendo dupla com o Gabriel, por exemplo. O Gabriel de segundo e ele de primeiro. Nunca vi isso, mas não foi bem de segundo. Na marcação eu achei ele até ok, achei que ele melhorou muito a marcação dele ultimamente. Na verdade o futebol dele como um todo, mas a marcação dele foi muito boa hoje. Só que ofensivamente ele não está demonstrando ali muita coisa ainda como ele deve demonstrar, né? Então, merece uma nota 6,5 ali. E também perdeu um gol feito, né? Vale ressaltar isso daí. Renato Augusto é aquele cara que do nada ele aparece, cria uma jogada, quase gol, entendeu? Ele fez uma jogadaça no segundo tempo, que deu uma caneta no cara caindo, chapou, deu um passo pro Yuri, o Yuri foi lá e chutou a bola na lua. Não, melhor, desculpe. O Yuri nem finalizou. Demorou demais para finalizar, não tocou, e quando chutou foi travado. Enfim, mas pela importância dele dentro de campo, por a gente saber de que ele estando em campo, ele coordena o time, coordena os jogadores, uma nota 6,5 pro Renato tá bom. Aí tem os pontos, né? Que no caso foi o Rojas. O Rojas, eu acho que participou bem, deu assistência, né? Vale ressaltar que ele cobrou escanteio muito bem. No React até fala, ó, cobrou muito bem. Na hora que eu vi a bola saindo, eu falei, cobrou muito bem. Porque
Ele realmente tem um passe diferenciado, buscou participar e tal. Para mim, pela assistência, deu uma nota 7. Eu pulei os zagueiros, tá? Agora que eu me lembrei. O Gil, para mim, pela partida que fez hoje, o gol, nota 7, certo? Murilo, também fez uma partida ok. Para mim, uma nota 6,5. Falar agora também do Miro. Miro, para mim, nota 4. Foi muito mal. Não recompõe, não marca bem. Para atacar, é muito lento. Então, muito mal, nota 4 pro Miro. E o Roberto, nota 5 aí. Pelo fato que ele correu muito, né? Mas não adianta você correr e não ter cérebro, né? Então, perdeu algumas chances, demorou demais em outras, mas correu pra caramba, isso daí eu admiro nele, porém, só correr no Corinthians não adianta, velho. A gente precisa de centroavante que coloque a bola pra dentro, centroavante que segure a bola, que tenha qualidade. Pra mim, Yuri, nota 5 hoje. Vanderlei Luxemburgo, pra mim, nota 5 também. Mexeu mal, pra mim, escalou de uma forma que ele poderia fazer diferente, ainda mais jogando em casa, com mais profundidade, mais velocidade, né? Confia demais nesses medalhões que já mostrou que uma hora ou outra vai entregar a rapadura, não dá para confiar, mas é isso. Nota 5 pro Vanderlei. Comente o que você achou, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa o like para fortalecer e vai Corinthians.